Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as Ilhas Diomedes. Então, venham comigo! Essas ilhas que eu vou contar hoje para vocês algumas curiosidades sobre elas. Vou mostrar primeiro a localização delas, tá bem? Se a gente pegar um globo qualquer, eu tenho um aqui, e nós formos aqui no Estreito de Bering, aqui ó, tá? A gente vai ter de um lado aqui a Ásia, tá? E do outro lado aqui a Europa, e nós vamos estar aqui, ó, Brasil, ok? Aqui no Estreito de Bering, isso, assim, vocês vão enxergar. Ó, nesse local aqui, esse é um dos globos que não vai aparecer exatamente elas, né? Mas para vocês verem mais ou menos a localização, depois eu coloco algumas imagens aqui. Essas duas ilhas, elas estão separadas por 4 quilômetros. Apenas 4 quilômetros. E o fuso horário delas é de 24 horas de diferença. Porque é entre elas, né, que vai passar o fuso horário que vai dizer que daqui pra cá começa 1, 2 horas e daqui pra cá 23, 22, 21. Enfim, só pra vocês verem a localização delas. Essas duas ilhas, né, conhecidas como Ilhas Diomedes, elas estão separadas pela linha internacional da data, né, que é a linha que vai dividir os fusos horários, os horários, ok? E espiritualmente, elas são conhecidas como as ilhas do ontem e a ilha, né, ilha do ontem e a ilha do amanhã. Mas para vocês conhecerem a localização delas, tá? A Diomedes Maior, ela fica para o lado da Rússia e pertinho ali da Sibéria. E a Diomedes Menor vai ficar para o lado dos Estados Unidos, pertinho do Alasca, ok? Essas duas ilhas, né, elas têm uma diferença de 24 horas, ok? E a Rússia, a ilha da Rússia está 24 horas à frente, né, da ilha dos Estados Unidos. Gente, isso é muito legal, porque olha só, se a gente for ver se eu for lá da ilha, da parte da Rússia, né, da Diomedes Maior, Ano Novo, tá? Vou comemorar o Ano Novo daquela ilha. Aí eu comemorei o Ano Novo lá, tudo muito tranquilo. Aí eu ando 4 quilômetros e eu vou para a ilha dos Estados Unidos e eu vou comemorar o Ano Novo de novo. Entenderam? Então, quando é Ano Novo na ilha da Rússia, a ilha dos Estados Unidos tem de esperar 24 horas para comemorar o Ano Novo. Que legal, adoro essas coisas assim. Essa linha internacional da data, ela é muito legal, tem bastante curiosidade sobre ela, eu vou fazer um vídeo ainda aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia um pouco mais histórica dessas duas ilhas, tá? Na Guerra Fria, elas foram chamadas de cortinas de gelo. Por quê? Né? Porque a gente tem um período do ano em que fica gelo, em que você pode caminhar entre elas, enfim, fazer essa locomoção no gelo mesmo, tá? E então, né, em questão de Guerra Fria, existia uma tensão ali entre as duas ilhas, entre Estados Unidos e também Rússia. Enfim, né, um pouco mais de história para vocês. Porém, em questão de população dessas duas ilhas, a gente tem a Ilha Diomedes Maior, que é a parte da Rússia, que ela não tem mais nenhum habitante, porque a Rússia retirou todos esses habitantes depois da Segunda Guerra Mundial e levou para o continente. As pessoas que optaram por não sair das ilhas, né, então se locomoveram até a ilha dos Estados Unidos, que ficava a 4 quilômetros. Né? Então, às vezes, questão de parentes, enfim, optaram por ficar ali. Essas duas ilhas, elas, por milênios, né, foram habitadas por nativos esquimós, e essa ilha dos Estados Unidos, que ela ainda é habitada
existe em torno aí de 140 nativos esquimós. Em 1867, os Estados Unidos termina de comprar o Alasca e aí estabelece uma fronteira, né, entre as duas ilhas para dividir então Estados Unidos, o território dos Estados Unidos e o território da Rússia. Essas ilhas, assim, quando eu fui pesquisar ela para vocês, eu não conhecia elas e também eu nunca tinha reparado elas no globo, tá? E eu fui ler um pouquinho da história, da população que existe lá, enfim, para trazer para vocês o máximo de esclarecimento sobre elas. Porém, ainda mais essa parte geográfica e histórica, tá? Tem uma parte mais de literatura, porque as duas ilhas elas foram usadas também na literatura pelo escritor italiano Umberto Eco, que ele escreve um romance chamado A Ilha do Dia Anterior. E aí ele então, o protagonista, né, ele se perde numa das ilhas e ele começa a entender questões geográficas, metafísicas, enfim, das ilhas. E para finalizar esse vídeo sobre essas ilhas muito interessantes, eu vim trazer um projeto que ainda não saiu do papel sobre as duas, olha só. O Estreito de Bering, né, ele separa os Estados Unidos da Rússia. É o local mais perto que a gente tem para cruzar, né, os Estados Unidos da América para a Ásia. E essa distância é de 85 quilômetros. E a ideia, né, era fazer uma ponte que ligasse dos Estados Unidos à Rússia, que passasse por essas duas ilhas, Diomedes Maior e Diomedes Menor. Porém, a gente tem um contexto muito específico, porque temos períodos em que há gelo, né, nesse território aí dos 85 quilômetros. Então, por isso, impede de fazer um projeto aí, eles estão estudando para que isso saia do papel. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu adorei fazer, adorei pesquisar, existe bastante material já sobre essas duas ilhas na internet, então se você tem mais curiosidade, você pode pesquisar aí, que a internet é um mundo cheio de coisas pra gente conhecer, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado vocês a descobrir, coloquei bastante fotos aqui para vocês verem o quão incrível é a geografia, né? Duas ilhas aí separadas por 4 quilômetros, tem 24 horas de diferença, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E se você gosta mais desses conteúdos de geografia, curiosidades, eu vou deixar o meu